Amém, irmãos? Vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 20. E a partir do versículo 19, Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nessa manhã, irmãos, nós estamos sendo um pouquinho mais edificados. Todas as vezes que nós comparecemos a uma reunião, é mais uma oportunidade do Senhor nos edificar. Então, que nós não percamos as oportunidades do Senhor nos edificar. Que nós não percamos as reuniões, irmãos. Que nós sejamos perseverantes com as reuniões. Porque é uma oportunidade que o Senhor utiliza para que nós sejamos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Claro que o Senhor usa várias outras maneiras, né? Mas uma das principais, irmãos, é a comunhão, porque tem uma palavra aqui que ele fala o seguinte, não sei se os irmãos identificaram a palavra, está no versículo 22. Qual é a palavra que fala aí, irmãos? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mas tem uma palavra, umazinha. Juntamente. Amém. É juntamente, irmãos, que nós somos edificados. Se nós não estivermos juntos, essa edificação do Senhor vai demorar mais um pouco. Mas o que o Senhor nos fala? Para nós apressarmos a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Nós sendo edificados. E como somos edificados? Juntos. Amém, irmãos? Então que possamos considerar as reuniões solenes do Senhor, para que nós sejamos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então que o Senhor nos edifique nessa manhã. Amém, irmãos? Senhor, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, Senhor Deus. Confiamos em Ti, porque nós não temos nada para entregar para os irmãos, Senhor Deus. É o Senhor que tem toda a riqueza, Senhor Deus. Nós somos apenas vasos de barro, Senhor Deus, que temos um depósito de ouro, que é o próprio Senhor. Então que esse depósito possa fluir, Senhor Deus, na vida dos irmãos, para que nós sejamos edificados em Ti, Senhor Deus. Para que nós também nos tornemos a habitação do Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, como falou nosso irmão André, nós vamos continuar na ministração com relação à plena salvação de Deus, porque é uma tão grande salvação, irmãos, que nós já estamos na 17ª reunião, só falando dessa salvação. Porque é uma tão grande salvação que nós temos que desfrutá-la, né? Nós temos que contemplar essa salvação e compreender essa salvação que nos foi dada, né? Então nós já falamos de muitas coisas. Já falamos do pecado, dos pecados, do amor do Senhor, da sua graça, da obra do Senhor, da obra do Espírito, da fé. Já falamos de muita coisa, né, irmãos? E para os irmãos que gostam de anotar, não sei se os irmãos anotaram na última reunião, né? Nós mostramos alguns argumentos que nos garantem que a salvação do Senhor, ela é eterna. Ela não se perde, ela não nos foi dada de forma temporária, mas ela nos foi dada de forma eterna. Ela nunca nos será tirada, irmãos. E na última reunião nós falamos, só relembrando, né, que tem algumas passagens na palavra que nos dão argumentos
para confiarmos que essa salvação ela é eterna. Então, para relembrar, nós vimos que, em virtude da graça e do amor de Deus, essa salvação ela é permanente, ela é perene. O Senhor não tira ela de nós. Por quê? Porque nos foi dada, é por graça, é por amor. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é presente, irmãos. Então o Senhor nunca vai poder exigir algo de nós, porque Ele nos deu a salvação. Não existe exigência. Uma vez que a salvação te foi dada por fé, nada te será cobrado por essa salvação. Porque é um dom imerecido e é graça de Deus. Então não há absolutamente retribuição alguma com respeito à graça. O segundo argumento que nós trouxemos, na última vez, foi que Deus planejou nos salvar. Então, se Deus planejou nos salvar, irmãos, a nossa salvação não é um acidente. Caleb quer falar alguma coisa. Se uma pessoa ganhar a salvação e depois ela fazer um monte de besteira para o céu? Se você continuar nas reuniões, a gente vai chegar nesse ponto, nessa explicação. Todo mundo escutou a pergunta do Caleb? Pode ficar de pé e falar alto, para os irmãos escutarem, filho. Se uma pessoa ela ganhar a salvação... Vira para trás, vira para lá. Se a pessoa ganhar a salvação e depois ela fazer um monte de besteira e morrer, ela vai para o céu? Pergunta legítima, né? Mas que será explicada, meu filho. Pode ficar tranquilo. Vou te adiantar. Ela vai para o céu. Porque essa salvação não é tirada. Mas existem algumas explicações que têm que ser dadas, né? Mas vamos avançar, irmãos. Graças ao Senhor, com relação à pergunta das crianças, né? Crianças, fiquem à vontade para perguntar. Amém? Então, o segundo argumento é que Deus planejou a nossa salvação. A nossa salvação não foi um acidente, não foi por acaso. O Senhor pensou um dia, eles estão lá perdidos, eu vou salvar eles. Não foi assim. Antes de nós existirmos, o Senhor já planejou essa salvação. Então, se foi algo planejado, como que pode o Senhor, num determinado momento, errei, eu dei a salvação para essa pessoa aqui, mas esse plano não deu certo, e tira a salvação. Deus não seria Deus, por quê? Se Ele planejou nos salvar, esse plano tem um caminho. E esse caminho é o que, irmãos? Romanos, capítulo 8, versículo 29. O Senhor nos conheceu de antemão, irmãos. E aos que de antemão Ele conheceu, Ele fez o quê? Ele predestinou. Romanos 8, 29. E aos que predestinou, Ele fez o quê, irmãos? Ele chamou. E aos que chamou, Ele justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Em que tempo estão esses verbos aqui, irmãos? Está tudo no passado, já está tudo feito. Na mente do Senhor, no coração do Senhor, a nossa salvação já está completa. Nós já estamos, inclusive, glorificados nele. Nós já estamos glorificados. Porque esse é o nosso fim. Sermos glorificados. Então, se Deus planejou tudo isso, como é que Ele pode chegar no meio do caminho? Esse daqui que eu justifiquei, eles fizeram coisas erradas, fizeram besteira, vou ter que tirar. Então, para que o Senhor planejou uma salvação, né? Se chegar no meio do caminho, Ele tem que voltar atrás. Graças ao Senhor que Ele não se arrepende, né, irmãos? Ele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O terceiro argumento que nós falamos para os irmãos: regeneração e vida eterna. Em virtude da regeneração, irmãos, o Senhor nos deu uma nova vida. Em virtude da regeneração, nós nos tornamos da família de Deus, como nós lemos lá em Efésios. Porque nós fomos regenerados, nós nos tornamos da família de Deus. E se somos da família, como a Kátia leu, né? Nós somos o quê, Kátia? Filhos, né? Kátia leu lá em Romanos também. Nós somos filhos. Então nós temos um relacionamento com o nosso Pai.
Esse relacionamento, irmãos, ele nunca pode ser desfeito. O Arthur nunca vai deixar de ser filho da Renata e do Theo. Já nasceu o filho dele? Já era. Não pode trocar de pai, Arthur. Vai ser eles para sempre. Theo e Arthur, Theo e Renata, vocês não podem trocar de filhos. É ele até a morte, né? Quando ele morrer, acabou o relacionamento. Não existe mais relacionamento, né? Morreu, acabou. Mas o que acontece com o nosso Deus, irmãos? Ele é tremendo. Nós nos tornamos filhos de Deus e Ele nos deu uma vida que não acaba. Essa vida é eterna. Então esse relacionamento com Deus nunca poderá ser desfeito. Então é mais um argumento de que a nossa salvação ela não se perde. Porque uma vez filhos, para sempre filhos. Né? Graças ao Senhor por isso. Então hoje, irmãos, nós vamos dar mais alguns argumentos para os irmãos. Para que a fé dos irmãos seja edificada, seja amadurecida. Para que nós conheçamos plenamente a salvação que vem de Deus. Aqui foi separado somente alguns argumentos, algumas passagens. Mas a Bíblia está repleta de argumentos que nos dão essa segurança. De que a nossa salvação nunca será perdida. Acho que foi na quarta-feira, né, Malvino? Malvino falou com relação a isso, né? Que uma certeza ele tinha. Que se ele morresse, ele ia estar com o Senhor. Isso aí estava certo. Não sabia se ia reinar, se ia herdar a herança, mas que estava salvo, né, Malvino? Então essa certeza que nós temos que ter. Então, para os irmãos que gostam de anotar, o próximo argumento, o quarto argumento, é que nós somos membros do corpo de Cristo. Sofia, fala aí, Sofia. Mas se alguém de alguma criança de uma família morrer, for para o céu, vai ser filho de Deus, certo? Amém. Mas aí, se os pais dele morrem também e vão para o céu, ele vai continuar sendo filho dos pais ou não? Não. Eu não vou ter nem esposa no céu, Sofia. Eu vou perder minha esposa para o Senhor. Não vou ter mais pai, mais mãe. Todos seremos irmãos. Amém? Todos já somos irmãos. Amém? E continuaremos sendo irmãos. Amém? Pergunta boa isso aí. As crianças estão pensando, irmão. Tem que me preparar aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Todos seremos uma grande família. 1 Coríntios 12, 27. Nos mostra essa realidade, irmãos. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Como é que fala lá, irmãos? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo. Solta aí, Renan. Roberto, solta aí, só essa primeira parte aí. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Parece que alguns irmãos não sabiam, irmãos, que eles eram membros de Cristo. Então Paulo teve que relembrar. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Porque na igreja de Corinto havia muitos problemas, né? Muitos problemas haviam ali, irmãos. Então Paulo tem que relembrá-los que eles são membros do corpo de Cristo. Todo ímpio, todo incrédulo que crê no Senhor, ele não somente é regenerado, ele não somente recebe vida eterna, mas Deus faz ele um membro do seu corpo, irmãos. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Então a salvação também inclui isso, irmãos. A salvação inclui muita coisa, né? E inclui a Lucimar se tornar um membro do corpo de Cristo. E essa é uma figura que a palavra usa para falar da igreja do Senhor. Na palavra tem muitas figuras, né? Uma delas é o corpo. Outra é o edifício, é a casa. Nós somos pedras nesse edifício, né? A árvore, né? Também é usada como uma figura. Então imagine o corpo de Cristo, irmão. Se nós somos membros do corpo de Cristo, imagine se nós perdêssemos a salvação e nós perecêssemos no inferno. O corpo de Cristo seria um corpo mutilado, não seria? Teria uma orelha a menos, teria um nariz
Teria um corpo sem nariz, sem um dedo. E o corpo de Cristo, ele pode ser mutilado dessa forma, irmãos? Se nós nos tornamos um corpo com Cristo, após termos sido salvos, o perecer de uma pessoa significa a perda de uma parte do corpo de Cristo. Uma parte do corpo de Cristo seria perdida, irmãos. Os irmãos lembram daquele exemplo que eu dei? Espera só um pouquinho. Aquele exemplo que eu dei na quarta-feira, se eu não me engano foi na quarta-feira. Havia uma escrava, uma serva negra que trabalhava na casa de uma irmã que era branca, né? Tempos atrás. E essa escrava, essa irmã, que também era irmã, ela vivia alegre o dia todo, irmãos, louvando o Senhor. E a patroa dela ficava incomodada com aquela alegria toda, né? Irmão, lembra dessa história? Aí aquela patroa ficava incomodada com aquele louvor, com aquela alegria toda. A escrava trabalhando, cheia de tarefa para fazer, mas alegre no Senhor. E ela perguntou, por que você anda tão alegre, anda louvando o Senhor? E ela falou, você não sabe que o nosso Deus, o meu Pai, Ele enviou seu Filho para morrer por nós? E que nós somos dele, Ele nos comprou com sangue. E nós nunca nos perderemos, nós somos dele para sempre. Por isso que eu canto, por isso que eu sou alegre. Porque o Senhor falou que nosso Pai é grande demais, Ele é muito grande. Ele é maior do que tudo. E aquela irmã, né, a patroa, ficou pensando assim, eu vou pegar essa serva aí, né, pelo pé, né? Mas vem cá, se o teu Deus é tão grande assim, se Ele é tão grande, e você fala que você está nas mãos dele, que você não vai se perder, mas você é tão pequena, que se você cair da mão dele, ele não vai nem perceber que você caiu, porque a mão dele é tão grande. Imagine a gente com grãos de areia na mão, né? O grãozinho cai e a gente nem percebe. Então a ideia que a patroa quis trazer era essa. O teu Deus é tão grande, você é tão pequena, como que você sabe que você não vai cair, não vai se perder, e teu Deus não vai nem ver? E a escrava pôde falar, você não está entendendo. Eu não somente estou nas mãos dele, eu sou um dedo da mão dele. Como que ele vai me perder? É impossível ele me perder. Eu não sou só alguém que estou nas mãos dele. Eu faço parte da mão dele. Eu sou um membro do seu corpo. Então ele nunca irá nos perdermos. Porque nós somos membros do seu corpo. Quando nós cremos no Senhor, nós fazemos parte de uma família. Da família de Deus. E essa figura é representada por um corpo, irmãos. Um corpo que tem que ser edificado. E esse corpo está sendo edificado. Como que ele está sendo edificado, gente? Edificado, irmãos, esse corpo. Juntamente. É juntamente. Por isso que é um corpo. O que a palavra fala? Se um membro sofre, irmãos, o que acontece com os outros membros? Todo o corpo sofre. Todo mundo aqui já deu topada no pé da cadeira? Já deu? O que acontece, irmãos? O corpo todo cai, irmão. Eu já dei tanta topada. Uma topada que eu dei, eu caí no chão, irmão. Tão doído que foi, irmão. O corpo todo padece, sofre. Vamos lá, a 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios 12, 26. É uma dor aguda. É. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Se o membro sofre, todo o corpo sofre. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se nós perdemos um braço, irmãos, todo o corpo vai sofrer. Se um membro é honrado, todo o corpo se regozija. Imagina uma corrida de 100 metros, né, Caleb? Um corredor está correndo 100 metros. Ele ganhou a corrida. Quem levou aquele atleta a ganhar aquela corrida? Principalmente, né? Só para trazer um exemplo. Não foram as pernas? As pernas rápidas que levaram todo o corpo. Quem foi que ganhou a medalha? A perna ou foi o atleta? Ah, vou botar uma medalha aqui na tua perna. A tua perna que ganhou, não foi a perna. Foi o corpo todo, irmãos. Todo o corpo se regozija.
todo o corpo é honrado. Então, quando o membro sofre, todos sofrem. Agora, imagina um membro do corpo de Cristo sofrendo no inferno. Poderia isso acontecer, irmãos? Sem todo o corpo sofrer junto? Um membro está no inferno e o corpo de Cristo está no céu. Um membro está sofrendo no inferno. Todo o corpo que está no céu vai sofrer junto. Porque se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então isso nos mostra, irmãos, que um membro nunca pode ser tirado do corpo de Cristo. Ele nunca pode perder a salvação. O livro de Efésios, irmãos, nos fala do corpo de Cristo, mas de forma diferente de Coríntios. Coríntios nos fala de relacionamento. Mas Efésios, irmãos, nos fala do que está nos reservado no futuro. Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículo 29. Efésios 5, 29. Pode ler. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tem mais alguma coisa aí? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai. Até aí, tudo bem. Até aí. Então, por que o Senhor, irmãos, ele alimenta e cuida da igreja? Está aí no versículo. Por que o Senhor alimenta e cuida da igreja, irmãos? Porque somos membros do seu corpo. Né? Raia, você gosta de você mesmo? Então o que você faz com o seu corpo? Você alimenta. Você vai no barbeiro e faz o quê? Corta o cabelo. Certo? Para ficar bonitinho. Por quê? Porque você cuida do seu corpo. Assim Cristo, irmãos, é a igreja. Por que Cristo cuida da igreja? Porque a igreja é membro do corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Então Cristo cuida dela, assim como o marido cuida da esposa. Amém? Está sendo bem cuidada? Está sendo bem cuidada? Tá? Tá sendo bem... Amém. Está sendo bem cuidada. Se não tiver, também pode falar. Eu tenho que me aperfeiçoar nesse trabalho. Né? Esse é o trabalho que todos os maridos têm, né? Alimentar, cuidar, adornar a esposa. Assim como Cristo faz com a igreja. Agora vamos no capítulo 5, versículo 25, irmãos, de Efésios. 5, 25. Vai devagar aí, Mike. Vai que o negócio aqui tá certo. Vai devagar aí, Mike. Vai. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor, ele tem uma igreja gloriosa, irmãos, uma igreja santa, sem defeito e sem mácula, no presente, experimentalmente, juridicamente ele tem. Porque o trabalho todo já está feito. Mas na experiência, o Senhor já tem essa igreja? Não tem. O Senhor está fazendo o que com essa igreja? Ele está alimentando. Ele está cuidando. Ele está limpando pela lavagem de água pela palavra. Para quê? Para que no final, irmãos, no final, somente no final, não antes, ele tenha essa esposa adornada, preparada, gloriosa, santa. Só abrindo parênteses, para nós aqui, né? Maridos e mulheres. Principalmente maridos. Maridos, homens, varões, sigamos o exemplo de Cristo. O Senhor, ele só vai ter sua igreja adornada, santa, somente no final, irmãos. Nós, da mesma forma, com nossas esposas. Não estranhemos o fogo, irmãos, muitas vezes do casamento. Ah, minha esposa não faz isso, minha esposa erra naquilo, minha esposa não faz isso, não cuida das crianças, não cuida da alimentação, não cuida da casa. Irmãos, faz parte, irmãos, é normal. Nós temos que olhar para Cristo e nos alegrarmos, porque os varões
foram colocados aqui como figuras de Cristo. Nesse trabalhar, irmãos, com as esposas, nós temos que ter paciência, como o Senhor tem paciência com a sua igreja. Nós temos que amar as esposas, assim como Cristo ama a igreja. E fazer o que, irmãos, nesse trabalho de amor e de paciência? Adornar a esposa. Limpar a esposa. Para que lá na frente, ao final da carreira, a esposa esteja perfeita, seja apresentada perfeita para o Senhor. Esse é um trabalho dos maridos. Não nos cansemos desse trabalho, irmãos. Amém. Nós temos essa responsabilidade. Né? Não é viver uma vida reclamando da esposa. Não é isso. A reclamação não vai edificar, irmãos. A murmuração não vai edificar. Né? O que vai edificar o quê? É o trabalho diário, a paciência diária. E como que nós temos que aprender isso, irmãos? Como que nós temos que aprender isso, irmãos? Então que o Senhor seja exemplo nesse sentido, nessa matéria, nesse assunto para nós varões, para nós irmãos, né? Não é hoje que nossa esposa vai ser perfeita. Acabou de casar, Roberto acabou de casar, né, Roberto? Começou o trabalho, de novo. Mais uma vez, adornar a esposa, né? Nós nos assemelhando a Cristo, como figuras de Cristo, mostrando Cristo para a esposa e a esposa sendo edificada. Fecha o parêntese da esposa e do marido, amém? Mas o Senhor, Ele vai apresentar uma esposa gloriosa. Ele está adornando para Ele apresentar para si mesmo uma esposa, uma igreja gloriosa. Se alguns membros se perdem, se alguns membros perecem, são condenados, são tirados do corpo, como que a igreja vai ser gloriosa? A igreja vai ter defeito. Mas aqui a passagem fala que a igreja vai ser sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O objetivo final é apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Então nenhum membro pode se perder. O que vai acontecer com um membro que peca, com um membro que erra? O Senhor vai trabalhar na sua vida. O Senhor vai trabalhar e levá-lo a um estado de que ele possa ser apresentado para o Senhor com uma vida perfeita. Sim, irmãos, o Senhor Ele vai fazer essa obra. Nós podemos ser os mais imperfeitos, os filhos mais errados no corpo de Cristo, né? Mas se somos filhos, o Senhor Ele vai dar um jeito, irmãos. O que não é possível para o homem é possível para Deus. Ele vai fazer essa obra de um jeito ou de outro. Amém, irmãos? Amém. Próximo argumento de que a salvação não se perde. Somos a casa espiritual que Deus está edificando. É uma outra figura que nos é apresentada na palavra de Deus. Caleb, nós estamos sendo edificados casa espiritual. O Senhor, Ele é o nosso fundamento. Essa casa está sendo edificada sobre o fundamento que é Cristo. Amém, irmãos? Cada um de nós, individualmente, somos uma pedra nessa edificação. Então o Senhor está construindo uma casa que é para a habitação dele mesmo. Se um membro dessa casa, se uma pedra dessa casa, ela pode se perder, pode ser condenada, pode perder a salvação, como é que vai ser essa casa? Vai ser uma casa perfeita? Vai ser uma casa cheia de buracos. Porque um membro é salvo. Quando ele é salvo, ele se torna uma pedra nessa edificação. E é colocado na edificação. Mas daqui a pouco essa pedra é tirada e lançada fora. Vai ficar um buraco, irmãos. A casa do Senhor, que é espiritual, ela não pode ter buracos, irmãos. Porque é o Senhor que está edificando. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdote santo, para o
oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então essa passagem nos fala o que, irmãos? Que nós somos pedras que vivem. Estamos sendo edificados casa espiritual para o Senhor. Então, se a casa é espiritual, então nenhuma pedra pode ser perdida, irmãos. Se alguma pedra pudesse ser perdida, a casa estaria com problemas e não seria edificada adequadamente. Os irmãos lembram da passagem no Antigo Testamento, lá de 1 Reis, quando Salomão está edificando o templo do Senhor? Como que foi a edificação da casa do Senhor, do templo do Senhor por Salomão? Aquelas pedras eram cortadas aonde? No monte, afastados da casa. E aqueles engenheiros, aqueles trabalhadores, cortavam a pedra no monte e traziam para ser colocado na casa de Deus. E esse encaixe, irmãos, era perfeito, porque não se ouvia barulho de instrumento na casa de Deus, mas na montanha, no Monte Moriá. Lá era o trabalho do Senhor. Lá as arestas eram cortadas, as pontas eram tiradas. E quando a pedra era trazida, ela encaixava perfeitamente na edificação. E Deus edificou aquela casa no Antigo Testamento através de homens. Homens imperfeitos, mas que fizeram um trabalho tão tremendo, irmãos, tão perfeito, que não precisava de argamassa entre as pedras. Elas encaixavam de tal maneira uma na outra, que aquela casa foi sendo edificada. E de forma firme, a casa não caía, irmãos. Se aquela edificação feita por homens foi uma obra maravilhosa e tremenda, imagina a casa de Deus sendo edificada pelo próprio Deus, irmãos. Porque aquela casa Deus edificou através de homens. Mas a casa espiritual de Deus é Ele mesmo quem edifica. Então, como pode uma casa feita por homens ter pedras tão perfeitas e na casa de Deus tem uma pedra que não é tão perfeita? Deus vai ter que tirar e condenar essa pedra. Pode ou não pode, irmãos, isso acontecer? Não pode isso acontecer, né? Então, a obra de Deus, ela não é inferior à obra do homem. Se os cristãos são pedras para a edificação da casa espiritual, eles não podem se perder nunca. Nós somos pedras vivas, amém, irmãos? Amém. Estamos sendo edificados casa espiritual para Deus. Então, nossa salvação é segura também por causa disso. Amém. Próximo argumento, irmãos, de que a nossa salvação ela é eterna e é segura. Para os que anotam, temos o Espírito Santo como selo e penhor. E foi um versículo que a Kátia trouxe na quarta-feira, né? Que o Senhor nos deu o Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. Então, no momento que o incrédulo é salvo, irmãos, o que acontece? Ele recebe a vida eterna, ele é regenerado, ele é incluído como membro do corpo de Cristo, ele é feito uma pedra viva na casa espiritual e ele é selado com o Espírito Santo da promessa, irmão. Olha quanta coisa que acontece na salvação, irmãos. Quando nós recebemos o Senhor nos sela. Vamos lá a Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Todos aqui creram, irmão, no Evangelho? Amém. Todos ouviram e creram no Evangelho? O que aconteceu com cada irmão que creu no Evangelho, irmãos? Foi selado. Todos que creem no Senhor são selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a história de cada um de nós, irmãos. Isso prova que o selo do Espírito Santo é algo que todos os cristãos têm em comum. Amém. Todos aqueles que são do Senhor têm o Espírito Santo como selo, irmãos. O que significa o Espírito Santo ser um selo para nós? O que é um selo? Todos sabem o que é um selo, irmãos? Antigamente o rei tinha aquele anel, né?
que ele selava aquelas correspondências para dizer que foi ele, era ele que estava enviando. Era uma identificação. Então o selo, irmãos, é o quê? É uma identificação de que nós pertencemos ao Senhor. Mas é uma identificação para quem, irmãos? Para quem? É para quem saber? Para o mundo espiritual, principalmente. O mundo espiritual sabe que nós somos do Senhor porque nós recebemos um selo, que é o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados, irmão. Nós pertencemos a Deus. Nós temos uma identificação. O Senhor não é como o anticristo, né? Que bota uma marca na testa e na mão. O selo do Senhor é o selo do Espírito. Acho que a irmã leu uma passagem hoje que fala sobre isso. Não foi? Deixa eu lembrar a passagem. Né? É que se nós somos filhos, somos herdeiros. Não, lembrei da passagem. É que nós temos o Espírito Santo confirmando que nós somos filhos de Deus. Não é? É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Foi essa passagem que a irmã leu agora de manhã. Então, o selo do Espírito Santo serve como uma identificação para o mundo espiritual, saber que nós pertencemos a Deus, e para que nós também saibamos que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, quando uma pessoa é salva, Deus faz uma obra de selagem e põe o Espírito Santo nela para provar que ela é de Deus. E o que acontece aí, irmãos? Vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não te toca? Ele falou não peca, né? A versão, mas é não vive em pecado. Não vive em pecado. Não vive na prática. Amém. Todos os filhos não vivem em pecado, certo? Amém. Mas por que o maligno não toca? Porque tem selo. Porque tem o selo. O maligno te identifica e não te toca porque você tem o selo, irmãos. Tem o selo do Espírito Santo. Por isso o maligno não pode te tocar. Amém, irmãos? Deve ser tipo sangue nas ombreiras das portas. Uma identificação. O maligno não podia entrar, né? A morte não entrava, porque estava lá com sangue. E quanto tempo vai demorar esse selo de Deus em nossas vidas, irmãos? Esse selo pode ser removido? Não. Ele nunca pode ser removido. Mas qual é a comprovação disso, que nós temos disso? Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30, irmãos. Como é que fala lá? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então Deus colocou esse selo em você, irmãos, até o dia da redenção, ou para o dia da redenção. Ô tio Michael, mas e a história de Jó? Porque acreditou que Jó já tinha o selo de Deus, porque ele era um homem que acreditava no Senhor e estava sempre fazendo as coisas, mas o maligno foi, pediu permissão a Deus para tentar Jó. Aí. E agora, o que eu faço? Se vira nos 30, né? Boa pergunta, Ryan. Jó era alguém que cria no Senhor, certo? Era alguém que pertencia ao Senhor. Era alguém salvo. Mas o maligno não tocou nele. Sabia disso? O maligno não pode tocar em ninguém que tem o selo do Espírito Santo. Cremos na palavra ou não cremos? Amém. Cremos na palavra. Para ele tocar em alguém, o que ele fez antes? Ele teve que pedir para o dono da pessoa. Quem é o dono da pessoa? É Deus. Se Deus permitiu, Deus está no controle.
Então o maligno não pode vir aleatoriamente e tocar na sua vida, se o Senhor não permitir. E se o Senhor permitiu, amém. Somos do Senhor. Nós não somos um grão de areia na mão do Senhor, somos um dedo dele. Então, se Deus permitiu que o maligno toque na vida de um cristão, é para crescimento. O que aconteceu no final da vida de Jó? Ele estava pior ou melhor no início da história dele? Estava melhor. Então é para crescimento. Então, nesse sentido, com a permissão do Senhor, o maligno é simplesmente um servo na mão de Deus. Ele é um servo. Ele vai servir a Deus para a edificação da igreja. E essa passagem de Jó é tremenda porque lá no final do capítulo da história, ele diz assim, ó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então assim, como a gente vem aprendendo, é um crescimento, ó, ascensional. Amém. Para a gente ser tratada, para chegarmos à estatura de varão, de homem, mulher, criança, jovem, perfeito. E Deus usa até o maligno para esse trabalho, irmãos. Até o maligno. Tá vendo? O Senhor usa a reunião, estarmos juntos, os problemas, as circunstâncias, inclusive o maligno. Por isso que aquele versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas, irmãos. Sofia, pode falar. Tio, quando Jesus deixa o mal tocar na nossa vida, é como se fosse um teste pra gente. Também. Um teste pra ele ver mesmo se a gente tá obedecendo mesmo ele. Também. Serve como teste, isso aí. Então vamos voltar aqui para a ministração. Esse selo vai durar-nos até nós sermos arrebatados. Porque é o que fala Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 23. Está falando da criação, né, que geme, né? Mas não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Efésios fala que nós fomos selados para o dia da redenção. E qual é o dia da redenção? É o dia da redenção do nosso corpo. É o dia do nosso arrebatamento. É a glorificação. Que é a glorificação, né? Daqueles que serão arrebatados. Nossa transformação, né? Então o selo do Espírito Santo permanece em nós até a volta do Senhor Jesus. Até sermos arrebatados. Então, se alguém hoje diz que o homem pode perecer, pode ser condenado, pode perder a salvação, a pergunta que se faz é a seguinte: o que você vai fazer com o Espírito Santo que foi selado em você? Não tem sentido, né? Então, a partir do momento que Deus disse que somos selados por Ele, não há nada que possamos fazer para remover esse selo. Amém, irmãos? Amém. Não há nada que possamos fazer para remover esse selo. João capítulo 14. Versículo 16 fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito, irmãos, está em nós. Roberto? Só para ilustrar aqui o que o Rafa perguntou, né? Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma com o irmão. Então ele pediu autorização ao Pai para mexer em Pedro. Viu, Raia? Mas o Senhor rogou por ele. Entendeu? O que o irmão está falando, a permissão tem que ser do Senhor. Amém. O Senhor às vezes permite, né? Permite, pô. Às vezes não permite, às vezes permite. Amém? Tudo coopera. E tudo coopera, né? Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o quão importante nós somos para Deus. Por isso que nós achamos que, muitas vezes, nós, a cristandade, né, muitos irmãos, acham que a salvação pode ser perdida. Eles não entendem o quão importante nós somos para Deus. Por exemplo,
Aqueles que falam que a salvação pode ser perdida, né? Imagina, André, você perdendo o seu filho, a sua filha. Quem é que vai sofrer? É só sua filha que sofre se você perde ela? O pai também sofre, irmãos. Se um filho é perdido, o pai também sofre. Por que o pai sofre? Porque ele pagou um preço. Ele pagou um preço tremendo para ter você como filho. Como que pode ele, depois que paga um preço tremendo, não te proteger para não te perder? Se ele paga um preço para te adquirir, ele vai pagar o mesmo preço para não te perder. E esse preço é o preço do filho dele. O preço eterno do sangue do filho, irmãos. Então nós nunca podemos perecer. Por quê? Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, se somos dele, não temos mais para onde correr. Já fomos separados, já fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para desfrute dele mesmo. Nós somos o desfrute do Senhor, irmão, sabia? E esse é o próximo argumento. E eu vou pular aqui um pouquinho, para a gente já encerrando. É o nosso próximo argumento, irmãos. Que nos garante que nós não perdemos a nossa salvação. Por quê? Para os que gostam de anotar, os cristãos são presentes dados por Deus ao Senhor Jesus. Assim como nós recebemos o Senhor como presente, como dádiva, o Senhor nos deu ao seu Filho como presentes. Deus deu ao seu Filho um povo, pessoas como presente, como herança. Lá em João, capítulo 17, versículo 6, irmãos. Oi? Irmão. Um povo, isso. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu tomaste deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Amém? Então nós somos presentes, irmãos. Nós fomos embalados pelo Senhor, pelo Pai, e Deus nos deu ao seu Filho como presente. Será que, se Deus nos deu ao seu Filho como presente, Ele poderia tomar esse presente de volta do seu Filho, irmão? Se nós não fazemos isso com o nosso Filho, se nós damos um presente, e esse presente, quando é dado, não é mais tomado, como que Deus, nos dando como presente para o seu Filho, Ele ia tomar esse presente de volta e ia condenar essa pessoa que foi dada como presente? Será que Deus, Ele faria isso com o seu Filho, irmãos? Lá em João, capítulo 17, versículo 9, fala o quê? Na oração sacerdotal do Senhor. 17, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Amém? Nós fomos dados, irmão, já era. Nós não somos mais de nós mesmos. Amém. Nós somos do Senhor, porque o Pai nos deu para o seu Filho. Aleluia. E por que Ele nos deu para o seu Filho? Porque Ele nos conheceu de antemão. Ele nos conheceu, então Ele dá. Então no céu, nós fomos dados para o Senhor. Na terra, porque nós fomos dados para o Senhor, nós cremos no Senhor. Foi isso que aconteceu. O Senhor nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos deu para o seu Filho. Agora nós somos dele. Então Deus tem um relacionamento com o mundo, irmãos. Quem se relaciona com o mundo é Deus, o Pai. Cristo se relaciona com a sua igreja, com aqueles que o Pai deu para ele. E aqueles que o Pai deu para o Filho, o que acontece? Eles não se perdem jamais. João capítulo 17, versículo 12, o que fala?
quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Por que Judas se perdeu, irmãos? Porque Judas nunca creu. Judas nunca nasceu de novo. Judas nunca foi dado como presente para o Senhor. Ele foi o único que se perdeu. Todos os outros apóstolos, irmãos, foram guardados pelo Senhor. Porque o Senhor guarda todos aqueles que ele recebe do Pai. O Pai dá para o Filho, e o Filho faz o quê? Guarda, protege. O Filho não é como nossos filhos, irmãos. A gente dá um presente para o nosso filho, o que acontece? Depois de uma semana, está largado, está quebrado, já não quer mais, né? Nossos filhos são assim. Mas será que o nosso Senhor, o Filho de Deus, ele vai tratar um presente que ele ganhou de qualquer forma, irmãos? O Senhor vai nos tratar de qualquer forma, irmãos? O que ele vai fazer? Ele vai guardar, ele vai proteger. Tanto é que na oração do Senhor, ele ora por aqueles que iriam crer nele. Aqueles que ainda nem existiam e seriam dados a ele como presente. Antes de receber o presente, irmãos, ele já está cuidando do presente. E isso é só o nosso Senhor que pode fazer, irmãos. Então você precisa saber que Deus já deu você ao Senhor Jesus. Ele já deu você a Ele de uma vez para sempre. Então nós somos guardados por quê? Porque nós somos presentes para o Senhor. João capítulo 6, versículo 37. Pode falar. Só para completar isso aí, que nós somos presentes, no mesmo capítulo 27, versículo 20, capítulo 17 e 20, ele fala que nós somos presentes, mas com um propósito. Nós temos propósito aqui, para falar dele para as pessoas. Então, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quer dizer, nós temos um propósito em sermos presentes, né? Para Sim. Jesus, de levar a palavra dele para aqueles que não conhecem. Também. Então não é ser só um presente ilustrativo que a gente guarda. Não, a gente não. tem propósito. É um presente que tem um objetivo, né? Tem um propósito. A palavra, e ele sabia disso, né? E nos guardava, por exemplo, por isso. Nós tínhamos E o versículo 21 completa o propósito. A fim... Agora ele deu Isso. para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles sejam um também, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o Pai é um com o Filho, amém, irmãos? O Pai é um com o Filho, amém? O Senhor nos deu ao seu Filho, o Pai nos deu ao Filho, para que nós sejamos um com eles. O Senhor quer nos incluir nessa unidade, irmãos, para que todos sejamos um. O Pai, o Filho e nós. Irmãos, isso é muito glorioso, irmãos. Essa é a glória que nos aguarda, irmãos. Como que nós podemos ficar distraídos com esse mundo? Com uma glória tão tremenda dada a nós pelo Senhor, irmãos. Como que nós podemos perder tempo com futilidade? Ele diz que tudo que recebi, eu vos dei. Sim, deu para o Filho. Então, tudo, né? Tudo. Tudo que é do Pai é do Filho. E o Filho nos deu também, né? Ele se dá a nós, irmãos, é tremendo. Se for falar aqui, irmão, ele se dá a nós somos dele, um vive para o outro na comunhão, ninguém busca o seu próprio interesse. Irmãos, como que a gente tem que aprender, irmãos? Vamos finalizar, para a gente poder compartilhar. João capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançará fora. Amém, irmãos. Tudo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, irmão. De modo nenhum. Não existe modo, irmãos. Não existe maneira de nós sermos lançados fora, irmãos. Não existe tal coisa de perder salvação. Porque o versículo diz:
De modo nenhum os lançarei fora. Não importa o que você faça, irmão. Caleb, não importa o que você faça. Se você é do Senhor, de modo nenhum Ele vai te lançar fora. Mesmo se você for um mau filho, Ele não vai te lançar fora. Ele vai te disciplinar. Ele vai te corrigir. Ele vai te açoitar. Mas você não vai ser lançado fora. Amém, irmãos? Amém. De modo nenhum nós seremos lançados fora. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos.